Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rani Souza, sou artesã e vou ministrar para vocês o curso Artesanato e Cultura Local. O objetivo da nossa primeira aula é iniciar um diálogo sobre artesanato, sobre mim, sobre a minha trajetória como artesã e também vou mostrar para vocês como será a nossa oficina. Vou falar sobre o que a gente vai falar nas próximas aulas e tudo que vocês vão aprender. Lembrem que o grupo do WhatsApp é o principal canal de comunicação entre a gente e que por lá vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E também vou falar um pouco sobre a nossa personagem, sobre toda essa ideia que envolve o imaginário da personagem indígena ou do caboclo, como nós falamos também aqui na nossa região. Eu tenho 31 anos, sou mãe solo de 3 crianças, sou artesã há mais de 10 anos e sempre gostei muito desse mundo da criatividade. Atualmente, além do meu trabalho, eu faço alguns trabalhos voluntários também, gosto muito da área de sustentabilidade, da área da economia solidária. Eu também gosto muito de design. E o artesanato, o design e todos os conceitos que a gente precisa aprender para desenvolver bem esse trabalho, conseguem me ajudar em vários aspectos assim, da minha vida, em vários trabalhos voluntários que eu faço, em outras coisas que eu participo. Sou aluna de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu gosto demais também de administração, então tudo isso junta para fazer um pacote bem interessante. Eu comecei com artesanato há pouco mais de 10 anos. Na época eu estava grávida do meu segundo filho, tinha me divorciado há pouco tempo e não tinha trabalho, não tinha nenhuma fonte de renda. E como eu já tinha tentado algumas coisas antes disso, assim, tentado fazer um crochê, algumas peças pequenininhas, eu comecei a pensar se eu poderia usar algumas dessas habilidades para conseguir alguma renda, né, para ajudar em casa. E na época eu comecei a fazer sapatinho de bebê de crochê. Eu tenho um pouquinho de trauma de sapatinho de bebê. Trabalhava muito, assim, muitas horas, eu não sou muito rápida no crochê, até hoje eu não sou muito rápida. E aí eu trabalhava muito para ganhar muito pouco, ganhava centavos por um par de sapatinhos. E era bem sofrido, assim, trabalhava muito e não conseguia ter um dinheiro que eu pagasse nem as contas de casa. As coisas básicas, né? E aí eu desenvolvi na época um sapatinho em miniatura de crochê. Eu não tenho nenhum aqui faz muito tempo já, isso eu não guardei. E comecei a vender como lembrancinha. E aí eu conseguia vender por um valor que era mais do que o dobro do que eu vendia os sapatinhos de crochê. Então eu comecei a pensar mais estrategicamente em relação ao meu artesanato. Eu comecei a estudar, a tentar várias coisas e a estudar qual era a melhor maneira de vender aquela peça. Qual é o jeito que eu consigo produzir numa velocidade maior, né, num tempo de produção menor, mas que eu mantenha a qualidade, porque a qualidade para mim sempre foi uma preocupação muito grande. E como eu poderia realmente ganhar dinheiro com aquilo, porque muitas vezes quando a gente faz artesanato, a gente paga para trabalhar, né? Normalmente isso acontece. A gente compra todos os materiais e gasta o dinheiro que a gente tira de outra fonte, né? Do nosso salário de outro lugar, ou algum dinheiro, e a gente acaba vendendo por um preço muito baixo. As pessoas também têm uma questão de muitas vezes não valorizar muito o artesanato. E tudo isso era uma preocupação minha. Então com o tempo eu comecei a desenvolver, comecei a tentar várias coisas, até chegar nas bonecas. Foi um processo, foram alguns anos. E nesse meio tempo eu aprendi várias técnicas. Cartonagem, o próprio crochê, os bordados, peças utilitárias. Eu cheguei a fazer muito, mochilas, bolsas de bebê. Tudo isso eu fiz até chegar lá em 2015, quando eu abri o Ateliê Laluca. Naquela época eu foquei em peças para decoração de quarto infantil. Então eu fazia almofadas, porta-fraldas, cortinado, que a gente chama de cortinado, né? Aqueles protetores de berço, lençóis, toalhas, manta, tudo que fosse do universo de bebês eu fazia. Na época a gente não tinha as redes sociais como tem hoje. Eu usava muito o Facebook e o WhatsApp para falar mais diretamente. Então eu colocava lá minha página do Facebook e colocava as peças e tal, fazia propaganda. As pessoas entravam em contato comigo pelo Messenger. E ali eu dava meu número do WhatsApp e a gente conversava, conseguia combinar tudo. Com o tempo eu fui observando algumas coisas que as pessoas gostam, né? Por exemplo, as mães gostam muito de ter produtos personalizados, que tem o nome da criança, o tema do quarto, ou as cores que elas escolheram para fazer ali a decoração do ambiente. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver as minhas próprias bonecas, os meus próprios modelos de bonecas.
Eu desenvolvi alguns modelos. Eram bonecas de decoração, não eram bonecas para criança brincar, né? Até porque o público que eu tinha era o universo de bebês, não era de uma criança maior. E elas tinham algumas peculiaridades que eu vou explicar para vocês já já. Então, em 2017, eu consegui a vaga no curso de administração da UFRN e precisei começar a estudar, né? Aqui o curso é presencial e eu trabalhava de manhã o dia inteiro e precisava estudar à noite e comecei a pegar algumas encomendas e ficar com dificuldade de entregar no prazo. E uma das coisas que eu sempre prezei foi pela entrega no prazo combinado. Isso é muito importante. Estabelece uma relação de confiança importante com o seu cliente. E eu precisei dar uma pausa na minha produção de artesã. Infelizmente, a gente sabe, quem é artesã e quem trabalha mesmo nisso, sabe que são muitas dificuldades que envolvem esse nosso mercado de trabalho. E é muito difícil, não é impossível, né? Muitas pessoas conseguem, mas até você chegar num ponto em que você consiga se manter só com artesanato, você tem que ter percorrido uma estrada assim bem longa, né? Bem árdua. Nada que o planejamento, o estudo não consiga acelerar esse processo. Eu acredito que a gente consegue reduzir muito o tempo de aprendizado quando a gente conversa com alguém que tem mais experiência, quando a gente vai buscando mesmo esse conhecimento, se a gente for comparar isso com o aprendizado ali na prática, né? No dia a dia. Só que eu sou artesã, eu amo artesanato. Então, até hoje, não tem outro trabalho que não seja ligado à arte que me faça me sentir feliz como eu me sinto quando eu estou fazendo uma boneca, quando eu estou desenvolvendo um logotipo, quando eu estou fazendo alguma coisa que está ligada à arte, à cultura. É algo que realmente me move e me motiva a fazer sempre o melhor. E desde o ano de 2020, eu venho pensando em como retomar o negócio do meu ateliê. Hoje nós nos chamamos Laluca Atelier e eu estou redesenhando ainda esse modelo de negócio. Já coloquei o Instagram para vocês seguirem, estou preparando os materiais para a gente retomar com força total dentro de uma temática que me interessa muito, que é a diversidade. Esse vai ser o norte do meu trabalho. E a gente vai falar um pouco sobre isso na aula 7, em que a gente vai falar sobre mercado, comercialização e um pouco sobre como se posicionar dentro do mercado do artesanato. Sobre o nosso curso, esse projeto foi aprovado no edital 03 de 2020, Formação e Pesquisa, Troca de Saberes à Distância, da Fundação José Augusto, que teve esse e vários outros editais financiados pelos recursos da Lei Aldir Blanc. A gente sabe que a pandemia foi cruel, especialmente para nós que trabalhamos na área da cultura, né? Quem tocava não tinha ali sua festa para tocar, quem participava das feiras para vender suas peças de artesanato não tinha mais as feiras para comercializar e ficou muito complicado para a gente. Então, a conquista da Lei Aldir Blanc foi um avanço enorme, um reconhecimento da importância da classe artística para a saúde do nosso povo, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de saúde física, mas emocional, mental. E a arte é um alento em momentos difíceis, né? Quando o edital foi lançado, eu pensei que poderia fazer alguma coisa relacionada a bonecas, eu poderia ensinar. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de ministrar algumas oficinas também de artesanato, usando outras técnicas. E pensei que poderia preparar alguma coisa interessante para quem tem aí o desejo de aprender a fazer bonecas. Dentro do artesanato, as bonecas é uma coisa que não tem tantas artesãs que fazem, né? A costura criativa tem muitas coisas. Costura criativa tipo utilitários, o necessaire,
jogo americano, aquelas coisas assim que você pode usar no seu dia a dia, aventais, né? Coisas assim mais personalizadas, mas que são normalmente objetos de uso, né? Que são utilizados no dia a dia das pessoas. E mesmo quando a gente fala do universo infantil, a gente vê poucas bonecas. E quando a gente observa, a gente não consegue ver uma variedade tão grande, assim, de tipos mesmo, né? De modelos de boneca. Então, achei que seria interessante preparar esse curso para vocês. E aí, eu tô aqui com minha colinha e vou falar para vocês um pouco sobre esse curso. Nesse curso, nós vamos falar sobre a prática artesanal, a prática em si, como fazer, como cortar, como costurar, todas essas coisas. Vamos falar um pouco sobre o mercado de artesanato. E aí eu vou pedir muita colaboração de vocês, porque a minha cidade, eu moro aqui na cidade de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade de quase 50 mil habitantes, é uma cidade pequena. E pode ser que na sua cidade a realidade seja diferente. Então é importante que a gente faça essa troca de informações, de conhecimentos, para a gente entender um pouco como funciona esse mercado na nossa região. E a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é a reflexão sobre a cultura local como material para produção e para criação. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente, principalmente quando a gente está aprendendo, isso é muito comum, é a gente pegar um modelo pronto, ir lá executar e fazer e acabou, né? A gente faz uma réplica de modelos que já existem. E eu quero muito, desde já, tanto quem faz bonecas quanto quem está aprendendo agora, que vocês desenvolvam a sua própria metodologia de criação. Isso é muito importante. A gente também vai conversar sobre isso em uma das nossas aulas. Também vou ensinar o passo a passo, como eu já falei, da produção das bonecas, desde a escolha dos materiais, a produção, finalização, embalagem, comercialização, tudo isso a gente vai conversar. Também vou falar um pouco sobre a identificação do nosso público. A gente precisa saber para quem a gente vai vender. Será que o nosso público está disposto a pagar o que o nosso trabalho vale? Porque uma boneca, ela não é só uma boneca. Ela não é um pedaço de pano. Ela não é... tem gente que faz assim... mas gastou R$10 para fazer isso e quer vender por 60, por 70? Como se a gente estivesse querendo se aproveitar da situação. E não é bem assim. Porque qualquer trabalho que envolva criação, tempo de estudo, criatividade, ele deve ser valorizado. E ele deve ser valorizado, antes de qualquer coisa, por nós mesmos. Por isso, um dos aspectos que eu quero trabalhar com vocês é justamente essa criação mais autoral. Por mais que vocês não se sintam à vontade ainda para criar agora, mas que vocês já comecem a aprender pensando nisso. Pensando em criar o seu jeito, a sua identidade. E o que vocês precisam para isso é aprender as técnicas. Técnica de corte, de costura, de enchimento, de montagem. Quanto mais técnicas vocês aprenderem, mais possibilidades de criação vocês vão ter. E aí, para a criação, é uma coisa que eu gosto demais, assim, e que a gente vai conversar sobre isso, que é ter alguma base para essa criação. Em que você vai se basear, né? O que você vai estudar. Eu, por exemplo, gosto muito da cultura brasileira, do folclore, é algo que realmente me encanta. E aí, a ideia que eu falei para vocês de retomar o meu ateliê pautado sobre essa questão das diversidades, ela também vai ser muito guiada por essa questão da cultura, as diversidades culturais. E é um mundo enorme a ser explorado, assim, muita coisa pode ser feita. E eu quero também que vocês tenham essa visão sobre o mundo ao redor de vocês. A inspiração está em todos os lugares. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o universo das bonecas. Basicamente, eu divido as bonecas em duas categorias. Bonecas de brincar e bonecas para decoração. Por que é importante essa divisão? Porque as bonecas de brincar e de decorar, elas têm algumas características distintas entre si. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dessas características. Vamos lá. Por exemplo, vou começar pelas bonecas de decorar. As bonecas de decorar, elas não precisam ser lavadas com tanta frequência. Então, você pode colocar de repente algum material que seja um pouco mais sensível nelas. Principalmente se for aqueles materiais que a gente vai usar para fazer algum detalhezinho, né? Algum tipo de fita, de florzinha, alguma coisa assim que seja mais delicada, a gente consegue colocar nas bonecas de decorar. E também por causa da lã que é usada para fazer o cabelo, ou a linha. Alguns tipos de lãs não respondem muito bem ao processo de lavagem, elas perdem a sua característica original. Então isso tudo tem que ser pensado antes de você projetar a sua boneca e pensar em que materiais você vai utilizar. Outra característica, as bonecas de decoração precisam ter alguma estabilidade. Elas precisam, por exemplo, ter o corpo mais firme. Se elas ficam em pé, elas precisam ficar em pé mesmo, sozinhas. Se elas ficam sentadas, elas precisam ficar sentadas ali sem precisar de nenhum tipo de apoio nas costas delas, por exemplo.
Quando a gente pensa, é uma boneca de decorar, então onde você vai colocar? Você vai colocar numa estante, num lixo, ou na pontinha assim de uma prateleira com as perninhas como se ela estivesse sentada, né? Então, se você vai pensar nisso, na maneira como ela vai se comportar no ambiente, você tem que pensar também em como será a estrutura do corpo dessa boneca. Não pode ser de qualquer jeito. Normalmente, tecidos que sejam mais firmes, que não tenham elasticidade. E em relação ao enchimento, bastante enchimento, para ela ficar bem firmezinha, assim, bem durinha mesmo. Outra coisa é que elas podem ter mais detalhes, como botões, fitas, ter penteados mais delicados, mais trabalhados, porque essa boneca, ela não vai ser mexida, né? Ninguém vai tocar nela ali, a criança principalmente não vai tocar nela. Então, ela pode ter vários tipos de detalhes, bordados mais delicados, e ter coisas assim, que como ela vai ficar lá no cantinho quietinha, não vão estragar com o tempo. As roupas e acessórios podem ser fixos. Elas podem ter as roupas costuradas no próprio corpo, elas podem ter algum acabamento feito com cola quente, podem ter características nesse sentido, um sapato que não sai, porque, como eu já falei, ela vai ficar parada, ninguém vai tocar nela, ninguém vai brincar com ela. O objetivo da boneca de decorar é puramente decoração. Claro que eu estou considerando uma boneca que é só para decoração. Você pode ter uma boneca de decoração e que tem algum tipo de interação. Eu estou deixando claro que são algumas características básicas, mas vocês precisam pensar livremente sobre a criação de vocês. Já as bonecas de brincar, que é o caso da boneca que nós vamos aprender a fazer aqui nessa oficina, elas têm algumas características que eu considero importantes. E como eu disse, é a minha percepção, é o meu modo de enxergar as bonecas. Pode ser que vocês pensem diferente de mim e tá tudo bem. Em relação às bonecas de brincar, elas precisam ser lavadas com mais frequência, embora elas não sejam lavadas muitas vezes, mas elas precisam ser lavadas com frequência porque a criança pega, a criança abraça, a criança dorme com ela. Então a higiene precisa ser uma preocupação quando a gente cria uma boneca que vai ter ali um contato direto com a criança. Uma preocupação muito grande que eu tenho com as bonecas de brincar é com os materiais. É muito importante que a gente use materiais antialérgicos. Normalmente, ser 100% algodão já basta. Então, malha 100% algodão, tecido 100% algodão, tipo tricoline, ou outro tecido que seja 100% algodão, lã também, tentar procurar uma lã antialérgica. A gente precisa muito ter esses cuidados porque é a segurança da criança que está em risco. E essa deve ser uma preocupação muito forte da artesã que faz peças, principalmente para crianças. Seja boneca, seja quiet book, seja qualquer outro tipo de brinquedo. A segurança da criança deve ser sempre prioridade. Antes de se pensar no produto, você tem que pensar se esse produto vai machucar, se pode soltar alguma coisa, se a criança pode engolir. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente está ali criando a nossa peça. Também considero importante que as peças transmitam algum tipo de conforto. E isso pode ser obtido pelo toque, né? Quando a criança pega uma boneca que ela é um boneco que é fofinho, que ela abraça ali, ela sente aquela maleabilidade, né? Aquele carinho. E o toque do tecido é um toque suave também, da malha no caso, ou do tecido, seja qual for. Isso transmite uma sensação de conforto, de segurança, de aconchego para a criança. Então, uma das características das bonecas de brincar é que ela seja fofinha, seja gostosinha de pegar, né? Como a gente costuma dizer, que ela não seja dura, como a gente estava falando em relação às bonecas de decoração. Como eu estava falando em segurança, um outro passo é muito cuidado com peças que podem se soltar, muito cuidado com botões, muito cuidado com fitas, muito cuidado com elastiquinho, flores, qualquer coisa que possa soltar da boneca. A gente precisa ter muito cuidado, por exemplo, com linhas, pedaços de fita, elásticos que fiquem grandes e possam prender ali alguma parte do corpo da criança, algum dedinho, ou ficar presa no pescoço, qualquer coisa assim. Muito cuidado com fitas grandes, soltas, muito cuidado com botões. Eu não gosto de colocar botões em bonecas de brincar. Botões que eu tô falando assim, decorativos, né? Quando a gente faz ali uma roupinha, ou você coloca um velcro, gosto muito de colocar o velcro, ou se você vai colocar o botão, usar os botõezinhos pequenos mesmo assim, que é só de encaixar a roupinha mesmo, que a criança não consegue nem... Tem criança que bota às vezes as coisas na boca, né? Que a criança não consegue pegar nele assim, colocar na boca, né? E que ele esteja muito preso, muito bem costurado, para não ter perigo de soltar. Então, qualquer coisa que possa se soltar, que possa ser engolida. Não costumo, por exemplo, usar cola quente, porque a cola quente
Em alguns materiais, com o tempo ela solta, ela descola, principalmente se for lavado. Então não costumo usar cola quente em bonecas de brincar, só costura mesmo. E lembre-se, segurança em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. O outro aspecto da boneca de brincar, que esse eu acho muito importante, que é o que a gente estava conversando antes. Provocar algum tipo de interação. A gente tá falando de uma boneca, né? A boneca vai ser, muitas vezes, ali a personagem de alguma brincadeira que a criança está fazendo, vai imaginar uma história ali com aquela boneca. E é importante que a gente pense esse personagem, né, como uma maneira de ajudar a criança dessa maneira lúdica. E algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar essa interatividade com a criança é, por exemplo, colocar um vestidinho que sai, né, que a criança pode tirar e vestir a boneca, que ela possa trocar de roupa, um sapatinho que ela pode tirar e colocar, que ela pode prender, que ela pode trocar, entendeu? Então, normalmente, assim, roupas. A gente pode até desenvolver algum acessório para boneca, uma bolsinha, alguma coisa, considerando sempre o aspecto da segurança. A gente pode desenvolver algumas coisas lá com a boneca que possam provocar essa interação e a criança possa se sentir mais envolvida ali na brincadeira por meio da nossa peça. Agora vamos falar sobre a nossa personagem. Ela ainda não tem nome, eu ainda vou escolher o nome para ela, ainda vou fazer umas pesquisas para escolher um nome que dê certo. E ela é a representação material daquilo que eu falei lá no comecinho dessa aula, que é incentivar vocês a refletirem sobre a cultura local, sobre a nossa história, sobre o nosso entorno e usarem essa reflexão e essa observação como inspiração para a criação de seus produtos. Eu tenho um amigo muito querido que se chama Marcos Queiroz. Ele é antropólogo, é ilustrador, é professor de artes e é também meu parceiro no negócio do ateliê. Foi uma pessoa que se juntou a mim nessa retomada do meu ateliê e eu estou muito feliz porque ele é um cara incrível e eu sempre aprendo muito com ele. E quando nós estávamos pensando sobre esse projeto, sobre a submissão desse projeto, ele deu a ideia de a gente fazer uma personagem indígena. E ele falou sobre toda aquela questão da figura, né, do indígena, do caboclo, como a gente chama aqui, e da importância disso para a nossa cultura e para a nossa história do brasileiro, né, não só do nordestino, não só do potiguar. E no material de apoio de vocês viram que lá tem um texto que foi escrito por Marcos Queiroz. Aquele texto foi tirado de uma das pesquisas dele, porque ele também é pesquisador. E vocês conseguem perceber lá um pouco do que esse povo representa pra gente. A resistência, a não aceitação da invasão. E é um povo que resiste até hoje contra as invasões. Até hoje os indígenas sofrem aí pelo Brasil com invasões das suas terras. Hoje em dia pelo agronegócio, há 500 anos foi pela invasão dos europeus. E é um povo de muita resistência e de muita força, com o qual a gente pode aprender muito. O nosso curso vai ser dividido em 8 aulas. Todas serão gravadas para que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível e possam assistir de acordo com a disponibilidade de vocês. Então, essa nossa primeira aula, como eu já disse, foi para a apresentação do projeto, para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim, sobre o nosso personagem e sobre o nosso curso. Na aula 2, nós falaremos sobre os tipos de tecidos, os cortes, como riscar o molde, quais são as especificações de cada molde. Na aula 3, a gente vai montar o corpo da boneca, já com todas as técnicas, tanto para costura máquina quanto para costura à mão. Aula 4, nós vamos montar as roupas da boneca. Vamos fazer todos os adereços dela, o cocá, o saiote, o colarzinho de miçangas de madeira também. E também eu vou mostrar outras possibilidades de roupas para a boneca com aquele mesmo corpo. Na aula 5, eu vou ensinar vocês sobre como fazer o cabelo da boneca, como pintar o rosto e também vamos falar sobre outros detalhes.
A aula 6 é muito importante. Nela eu vou falar sobre o processo criativo, sobre como eu me inspiro e como vocês podem se inspirar, conhecer e desenvolver as habilidades necessárias para criar suas próprias peças. Nessa aula também a gente vai falar sobre como identificar o público que a gente deseja alcançar com o nosso trabalho. A aula 7 é a aula sobre comercialização. Nela eu vou falar sobre embalagens, sobre redes sociais, sobre precificação do produto, que é muito importante, e sobre o mercado local de artesanato. Nessa aula eu vou pedir que vocês colaborem com as experiências de vocês nas suas cidades com a comercialização e a produção do seu artesanato. E na aula 8, que é a última aula do nosso curso, eu vou responder todas as dúvidas sobre as quais nós conversaremos no grupo do WhatsApp. Vai ser uma maneira de deixar essas aulas registradas para que vocês possam revisar quando quiserem. Lá no material de PDF que eu mandei para vocês receberam uma lista de materiais que serão necessários para produzir a boneca. E aí vamos dar uma revisada agora e vou falar um pouco sobre cada material desse. Não vai ser nada complexo demais, são coisas que provavelmente você já tem em casa. Então nós vamos precisar dos tecidos, os tecidos e malhas. Nós vamos usar tecido tricoline, que é para fazer a barrinha do cocá e a barrinha da saia, um pedaço pequeno. Nós vamos usar os feltros para fazer as penas do cocá e do saiote e alguns detalhes. Nós vamos usar a malha de algodão para fazer o corpo. E aí, se vocês quiserem fazer também o corpo com tricoline ou algum tecido que não tenha elasticidade, vocês podem fazer também. Se vocês não tiverem tecidos em casa e tiverem uma blusa que você não use mais, que você vai transformar em paninho de limpeza, vai jogar fora, pode usar uma blusa de malha de algodão, porque esse primeiro momento é para vocês treinarem mesmo, conhecendo as técnicas e fazendo ali, aprendendo o que eu irei ensinar. Para o enchimento, nós vamos usar fibra siliconizada, é uma fibra que aqui em Currais a gente compra um saco de 1 kg, eu vou explicar bem direitinho a vocês na aula que a gente vai falar sobre a montagem do corpo, mas vocês podem usar aí outro enchimento que vocês já são acostumados a trabalhar. Eu não sei dizer se esse enchimento é vendido em gramas, mas se você tiver, por exemplo, uma almofada velha, ou mesmo pedaços, retalhos de tecido, de malhas que vocês possam usar para fazer o enchimento da boneca, também dá certo. A gente também vai precisar de linha de costura, tesoura, agulhas. Se você for fazer uma boneca de malha e costurada à máquina, é importante que você compre a agulha de malha da máquina reta, número 9, pelo menos. 9, 11, por aí. Porque é uma agulha fininha, uma agulha que ela tem uma ponta diferente, ela não rasga a malha, ela entra entre uma trama e outra do tecido e ela não vai danificar a sua peça. Mas se você for fazer a sua boneca à mão, você pode usar aquela agulha normal de costura à mão. Quem vai fazer a boneca à máquina também vai precisar de agulha de mão, porque tem alguns detalhes que a gente vai costurar à mão. A régua serve para ajudar a medir as tiras de tecido que a gente vai precisar para fazer o saiote e o cocá, mas nada que você também não possa substituir por alguma coisa reta que vocês tenham. Uma capa de um caderno, qualquer coisa reta que vocês tenham que possa servir de parâmetro para vocês cortarem retinha também serve. Canetas, lápis, o que vocês acharem melhor para riscar o molde e deixar de uma maneira visível, mas que não estrague o tecido. Não pode ser uma caneta muito forte, porque senão vai passar para o outro lado e aí quando você costurar a boneca vai aparecer aquela mancha e não vai ficar muito legal. Mas se você não tiver nada, tiver só lápis, tiver só caneta, lembre-se, a gente está testando, está aprendendo. Eu vou falar também sobre testes nas próximas aulas, a importância deles. E assim, nessa fase de teste, você pode usar o que você quiser, o que você tiver em casa. Não se prendam a detalhes como esses. E a gente vai precisar de tinta de tecido para pintar o rosto. Eu uso a tinta de tecido preta e branca. Se vocês não tiverem e também não quiserem comprar, pode usar uma caneta que tem uma tinta mais forte, só pra gente treinar dá certo. Lã ou linha para o cabelo. No meu caso eu vou usar a linha preta, mas vocês podem usar a que vocês tiverem disponível em casa. Fora isso, são opcionais. Miçangas de madeira para fazer o colar e algum tipo de fita de cetim ou aqueles cordõezinhos fininhos que é pra gente fazer os adornos. Ao longo das aulas vocês vão entendendo melhor. E uma dica muito importante, se você gosta de comida japonesa, guarde o hashi, aquele hashi descartável, é perfeito para encher as bonecas. E essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e absorvido um pouco do que eu pretendia passar para vocês. Não esqueçam de tirar suas dúvidas no grupo do WhatsApp e eu vejo você na aula 2.